Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rique e abundantemente. Esse é o Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, sábado, um sábado muito abençoado, do 20º domingo do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então orar nesse momento? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse Evangelho do dia, por esse sábado que o Senhor está nos dando. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bênção. Obrigado, Deus, por estarmos na tua presença esta manhã. Que esse sábado seja maravilhoso, dirigido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, alegres, animados, nesse sábado abençoado em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã Maria Lúcia Magalhães, a Eni, Sônia Santos, Nancy de Oliveira, Tereza Pereira, que beleza, hein? Marisa, que bom estarmos juntos nessa manhã tão especial, onde nós estamos louvando e glorificando o nome do Senhor. Eliane, seja bem-vinda, Eliane. Nossa irmã Renata, que beleza, Renata Roque. Que bênção estarmos juntos essa manhã, Márcia Valéria, Deus te abençoe. Que alegria, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Maria Regina e Carlos, Deus te abençoe. Amélia Martins, Claudinha, conseguiu entrar, hein, Claudinha? Que alegria, louvado seja o nome de Jesus. Que bênção estarmos juntos essa manhã no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje, dia 20 de agosto, sábado da 20ª semana do tempo comum. Irmão Gessé, Carmen, que saudade de vocês. Aqui tá 3 graus, hein, Carmen? Cuidado com o frio. Sejam todos vocês muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria estarmos juntos. Glória a Deus. Queridos, sábado 20 de agosto, 20ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é Oldamir Menezes. Deus te abençoe, Oldamir. O evangelho de hoje é Mateus 23, de 1 a 12. Olha que lindo, hein? Mateus 23, de 1 a 12. Ana Beatriz e nosso irmão Gilmar, Maria Lúcia Daniel, Solange Gouveia. Mateus 23, de 1 a 12. É o evangelho do dia. Diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só mestre de vocês, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos.
aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra santa, especial, o teu Evangelho. Venha falar conosco, nos ensinar, nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, Sônia Santos, Tereza Pereira, nós sabemos que no capítulo 21 de Mateus, Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos. E esse evangelho de hoje ocorre na Semana Santa. Lembra que Mateus, do capítulo 21 em diante, os escribas, fariseus, saduceus, herodianos, eles começam a questionar Jesus, não é? E Jesus vai respondendo mediante parábolas que eles entendem. Eles até ficam pensando como nós vamos matar essa pessoa. Eles entendem. Nesse evangelho de hoje, ainda dentro desse contexto, o Senhor Jesus se dirige para as multidões e os seus discípulos. Provavelmente no pátio do templo. Lógico que quem escuta é a multidões, os discípulos, mas os escribas e os fariseus. E Jesus aponta uma coisa muito interessante. O que esses homens, fariseus, escribas, saduceus, falavam era verdade. Na sinagoga, eles liam Moisés, liam a lei, liam os profetas. Jesus diz, olha, o que eles estão lendo é verdade. E eles davam explicações. Geralmente, parte das explicações eram boas. Mas na vida cotidiana, era uma vida de orgulho religioso, uma vida de autoexaltação, autopromoção, autoexposição, ao ponto deles criarem títulos que vão se referir principalmente a eles. Não é? Então, Jesus diz, ó, o que eles falam é bom, é verdade. Eles trabalham na sinagoga, eles ministram a palavra. Eles leem Moisés, tudo que eles fazem é perfeito. Contudo, a vida deles, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autopromoção, tudo isso é ruim. Tudo isso corrói espiritualmente. Então, irmãos e irmãs, é interessante, Jesus está falando ali no templo sobre a vida deles. Jesus é direto agora, hein? Muito direto. Só que tem, querido, que essa palavra se aplica à nossa vida também. Se aplica à nossa vida. Se aplica ao contexto da igreja hoje, no mundo. A igreja prega o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Mas como nós temos vivido? Com vaidade,
com orgulho, com prepotência, não é? Sentindo melhor do que os outros. Eu lembro até hoje a Marlene, a esposa do pastor Eli Teodoro. Ela dizia assim, lembro disso até a frase que ela falou: qual a nossa diferença das outras pessoas do mundo? Todos nós somos mendigos, a diferença é que nós encontramos onde tem pão de graça. Né? Mas nós continuamos sendo pecadores, necessitados da graça de Deus. Ainda que não tenhamos praticado determinados pecados, nós somos pecadores que precisamos da graça de Deus. Mas olha o que o Evangelho diz, queridos. Jesus aqui é muito direto, mas muito direto mesmo. Diz assim, olha, então Jesus falou às multidões e aos discípulos. Jesus está no templo, é Semana Santa, os fariseus, saduceus, escribas, estavam lá preparados, ouvindo tudo. Martinha, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Foram descobertos pela arqueologia que nas sinagogas antigas existiam realmente essa cadeira, Marisa. Era onde sentavam os líderes que iam ler os textos de Moisés, representantes de Moisés, na cadeira de Moisés. Então, na sinagoga tinha uma cadeira, né? E essa cadeira, Cléder Antônio da Joana, chamava-se cadeira de Moisés. Então Jesus diz, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Os escribas, que a maioria eram saduceus, e os fariseus, ou seja, os intérpretes da lei, os teólogos e aqueles que viviam, a lei, eles se assentavam na cadeira de Moisés, ou seja, eles eram considerados os portadores da lei de Deus, portadores da Torá, dos profetas também, de Moisés. Os porta-vozes de Moisés se assentavam nessa cadeira de honra, Angelita Carvalho? Aí Jesus diz no versículo 3, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Está vendo? Por quê? Porque eles estavam lendo Moisés. Eles liam Moisés e Jesus fala, olha, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês. Porque estão lendo a palavra, estão lendo coisa certa, não é? Mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. O nome disso é incoerência. A pessoa diz uma coisa e faz outra completamente diferente. Jesus diz, esse é o erro dos escribas e fariseus. Eles falam perfeito, mas eles não têm uma vida perfeita. Eles ensinam a Torá, ensinam Moisés, ensinam os profetas, mas eles não vivem aquilo que ensinam. Então Jesus diz, olha, observe tudo o que eles falam. E eles ali ouvindo, hein? Imagina, marido. Observe tudo o que eles falam, mas não imitem suas obras, porque eles dizem e não fazem. Não é? Amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é um problema seríssimo. Eu preciso viver aquilo que eu ensino. Eu preciso viver aquilo que eu falo. E aí Jesus diz, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Imagina. Porque o que acontece? Quando a gente diz que existiam 615 leis, os fariseus, eles pegavam a lei e eles iam como dissolvendo ela em outras leis, para que a partir dali a pessoa pudesse cumprir aquela lei. Por exemplo,
A Bíblia fala do sábado. Eles pegaram o sábado e desenvolveram em 25 partes. Tá vendo, Marisa? Não pode fazer isso no sábado, não pode fazer isso no sábado. Eles foram criando. Eles criaram um sistema extremamente pesado, complexo, opressor. A religião que tem que ser libertadora passou a ser uma religião opressora, não é? Mas tão pesado, foi fardos tão pesados e difíceis de carregar, que expõe nos ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles criaram leis, fizeram com que a lei ficasse mais complexa, não é? Criaram estatutos, que a Bíblia chama de palavra dos anciãos, mas eles mesmos não viviam nada daquilo que eles ensinavam e que exigiam dos outros, Marisa. Não é? Eles não viviam aquilo que eles ensinavam. Jesus faz uma dura crítica. Olha, eles fizeram a lei ficar pesada, mas eles mesmos nem com o dedinho querem movê-lo. Né? E aí o Senhor Jesus diz, praticam, olha como eles viviam, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Tá vendo? Não é a religiosidade do coração, é a religiosidade da aparência, que nem é uma religiosidade, é uma falsidade, não é? Porque tudo que eles praticavam para ganhar visibilidade, para que as pessoas pudessem ver e falar assim, são santos, estão praticando a religião, não é? Mas interiormente eles não praticavam nada. Eles não tinham uma vida religiosa. Eles tinham uma vida teatral, que é diferente. Olha que coisa. Eu já até falei para vocês que não existe nenhuma parte no Evangelho a palavra religião ou religioso de forma pejorativa ou negativa. Toda vez que aparece na Bíblia da forma positiva. Hoje que as igrejas evangélicas usam essa palavra no pejorativo. Religioso, religião, sempre no pejorativo. E na Bíblia não é. Na Bíblia sempre é uma palavra elogiosa. Lê lá Tiago, né? Lê Atos dos Apóstolos. Você vai ver que coisa bonita quando usa essa palavra. Lê o Novo Testamento e destaca. Toda vez que aparecer a palavra religião e religioso, é de uma forma positiva. No caso, então, esses aqui, eles não viviam a religião judaica. Não viviam. Eles podiam até falar ou ter aparência, mas não tinha vida. E o que eles faziam? Olha o que Jesus diz. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios. O que significa a palavra filactério no original? Protetores, talismã. Olha aí, Marisa. Filactério significa protetor, talismã. Inclusive até no original. Não é? Que eram filactérios? Caixinhas contendo porções da Bíblia, geralmente Shemá, Deuteronômio 6, que eles colocavam no braço esquerdo aqui em cima. Pega essa fita, enrola no braço e botava aqui. E também botava aqui na cabeça. Era uma forma literal deles viverem Deuteronômios 11, 18. Não é? Onde diz, olha, coloque sobre a sua cabeça, amarra no seu braço. Era a forma deles viverem de forma literal Deuteronômios 11, 18. Não é? A maioria hoje, muitos acreditam que realmente esse texto não deve ser usado na parte literal. Mas os ortodoxos fazem isso na parte literal. Mas na época de Jesus era diferente. Eles alargavam, né, os filactérios, esses talismãs, esses protetores, essas fitas,
bem largas, para que todo mundo à distância olhasse, aquele ali é um observador da lei. E os filactérios não eram objetos clérigos. Está vendo, Marisa? Todos usavam, todos os sacerdotes usavam, as pessoas das outras tribos também usavam, os levitas usavam, né? Mas Jesus diz, olha, vocês estão usando isso, vocês praticam suas obras a fim de serem vistos pelos outros, vocês alargam os seus filactérios, vocês alongam as franjas das suas capas. Na época de Jesus, o homem botava uma camisa e ele tinha 4 franjas, né, azuis, que simbolizava que ele guardava a palavra. Isso está previsto em Números 15, 37 e 41 e também em Deuteronômio 22, 12. Né, o homem usar a camisa com essas franjas para fora, para que as pessoas pudessem ver e para ele mesmo poder ver e falar, poxa, eu tenho que cumprir a palavra de Deus. O que Jesus diz? Eles pegaram esses filactérios, fizeram a fita mais larga, alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Ou seja, acabam esticando mais para que possam ser vistos e elogiados pelas pessoas. Está vendo, Marisa? Ao invés de fazer as coisas simples, como o Senhor manda, eles alargavam os filactérios e alongavam essas franjas nas suas camisas, para que todo mundo olhe, que santidade. Amados, nossa santidade tem que ser no nosso interior e na nossa convivência. Convivência dentro de casa, convivência com os vizinhos, convivência com a igreja. Aí está a nossa santidade, no relacionamento. No meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com o próximo. Não é, Rafaela? Aí está, Ione, a minha santidade. Santidade de aparência é fácil. Santidade de aparência é fácil. A aparência engana. Não é? A aparência engana. Eu estava até vendo com a Marisa um dia desse a biografia de um cristão muito famoso no século XX, se transformou até em papa. Esqueci o nome dele agora. Que ele estava cuidando de uma igreja e os nazistas vieram perseguindo os judeus. Ele pegou uma família inteira de judeus, vários judeus, não sei quantos, 14, 7, não sei. Botou roupa católica neles. As mulheres usavam aquela véu católico, né, mãe? Botou roupa católica, botou todos os judeus assim, em posição de orar. E quando os nazistas entraram lá para pegá-los, estavam todos eles lá, fingindo que estavam fazendo um batismo. O padre fez isso, protegeu todos os judeus, ou seja, os nazistas não prenderam aqueles judeus pela aparência. Não é? Então, a aparência a gente consegue. Foi até uma forma muito boa, né? Muito positiva. Salvar vidas, né? Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte, é a pessoa que usa da aparência para se elevar espiritualmente, quando espiritualmente não é nada. Tá vendo? Fazem fardos pesados, colocam sobre os ombros dos outros, mas eles também não levam nada, nem com o dedo querem mexer esse fardo. Alongam suas franjas, alargam seus filactérios, para que as pessoas possam olhar e falar, que coisa linda, não é? Que coisa, amado. Gostam do primeiro, versículo 6, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga. Então, quando ela chamava para os banquetes, existiam aquelas posições de honra, eles iam lá e ocupavam, não é? E gostam das primeiras cadeiras na sinagoga. Eles disputavam, né? Aquelas cadeiras laterais,
que eram cadeiras de honra, não é? Mas Jesus diz, olha, eles gostam disso tudo, das saudações nas praças, não é? E de serem chamados de mestres, mestre. Aquelas saudações na praça longa, tudo para as pessoas verem. E aí Jesus agora começa a mostrar os títulos que eles usavam para eles mesmos. Por exemplo, essa palavra mestre, do hebraico rabi. Daí que vem, Marisa, a palavra rabino. Não é? E a palavra mestre significa meu senhor. Literalmente, sabia? A palavra rabi, a tradução dela não seria mestre, seria meu senhor. Rabino seria meu senhor. E Jesus diz, olha, eles criaram vários títulos. Nós sabemos que hoje, no português, nós temos os mestres, até o dia do mestre, o professor, aquele que ensina. O apóstolo Paulo que diz que Deus separou uns para apóstolos, pastores, mestres, não é? Mas não nesse sentido aqui, Marisa. Nesse sentido aqui são títulos próprios dos fariseus. Títulos que eles criaram. Por exemplo, um título de pai. No sentido de que, olha, a vida de vocês depende de mim. Nesse sentido. Né? Mas o apóstolo mesmo fala sobre pai na fé. Paulo era pai na fé de Timóteo. Tanto é que ele chama Timóteo de filho. Por isso que a igreja primitiva tinha essa prática de chamar os seus líderes de pai, no sentido daquele que é o pai na fé. Nessa visão paulina. Não nessa visão farisaica. Eu que te gerei. Você está sendo gerado por mim. Eu sou teu pai. No sentido espiritual. Não é? Não no sentido de pai na fé. E também a palavra guia. Não é? Jesus, a Bíblia diz, Deus separou uns para pastores. O apóstolo Pedro diz assim, olha, sujeitar os vossos guias. Hebreus também fala dos guias. Aquele que está caminhando com as pessoas. Não é? Jesus proíbe aqui o termo guia usado pelos fariseus. Não é? Nesse sentido totalmente errado. Olha o que Jesus diz. Mas vocês não serão chamados de rabi, de mestres, ou de rabino, ou senhor, não é meu senhor. Porque um só é mestre de vocês, olha o M maiúsculo, e todos vocês são irmãos. Não é? Ou seja, na nossa relação, querido, todos nós somos irmãos. O bispo é nosso irmão, o pastor é nosso irmão, a pastora é nossa irmã. Lembro até hoje numa igreja que eu fui numa classe de escola dominical, eu tinha 14 para 15 anos. O irmão chegou e aí ele já era crente e era uma classe para novos. E ele virou para o pastor e falou assim, mas irmão, o pastor deu uma bronca, falou assim, você é dessa igreja que chama pastor de irmão, né? Sou pastor. Amados, nós metodistas, nós podemos chamar nosso bispo de irmão, chamar nossos pastores de irmãos, porque Jesus diz, todos vocês são irmãos. Não é o meu irmão bispo, o meu irmão pastor, minha irmã pastora. Isso é muito lindo. Jesus falou, olha, entre vocês, todos vocês são irmãos. Literalmente, essa é a graça de Deus. Nós pertencemos a uma família onde todos nós somos irmãos. O nosso rabi é Jesus. Nosso mestre é Jesus. Aliás, nosso mestre é o Espírito Santo agora, que tem nos guiado, nos ensinado. Nós somos irmãos. Olha que coisa linda. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Ah, pastor, então não posso chamar meu pai de pai? Não é? Não posso chamar aquela pessoa que me ganhou para Jesus de pai na fé? Pode. Aquele que me traz orientação, ele é meu pai. Não é? Não tem problema. A questão aqui é a questão religiosa dos fariseus.
que usava esse termo, né, como, olha, você me pertence. Nesse sentido de pertença, de propriedade. Você não é propriedade de ninguém, querido. Você é discípulo de Jesus. Nesse aspecto de propriedade, você só tem um pai que está nos céus. Você nem é propriedade da tua mãe, nem propriedade do teu pai. Você é propriedade de Deus. Deus é o teu pai. Não é? Agora, no sentido de paternidade espiritual, um pai na fé, uma pessoa que te conduz, te ajuda espiritualmente, teu pai, não é, físico, teu pai biológico, não é? Aí sim, pode se usar tranquilamente. Mas Jesus está falando com relação à linguagem religiosa dos fariseus. Da mesma forma, a palavra guia, não é? Nem queiram ser chamados guias, porque só um é o guia, olha a maiúscula aí, ó, de vocês, o Cristo. Aí Pedro vai dizer assim, respeite vossos guias. Hebreus, né? Respeite vossos guias, obedeça vossos guias. É aquele que nos dirige. Há uma contradição? Não. Jesus está usando aqui também um termo religioso dos fariseus, não é? Os fariseus se sentiam aqueles que eram a voz da consciência, ou a voz do Espírito, não é? Num fanatismo absurdo, as pessoas seguiam esses guias. Aí Jesus diz assim, nem queiram ser chamados guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Tá vendo? O mestre é o Espírito Santo, o Pai é o Pai, o guia é o Cristo. Coisa linda, né, queridos irmãos e irmãs? Tudo isso Jesus está dizendo para a multidão e os discípulos. Jesus diz assim, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quer ser o maior? Sirva. Nós estamos vivendo um período pós-pandemia, irmãos e irmãs, que as pessoas perderam essa sensibilidade do serviço. Não é? Ontem saiu uma pesquisa, Marisa, que parece 75% das crianças que voltaram para a sala de aula, os professores dizem que estão mais agressivos. Estão mais agressivos, porque eles perderam essa questão de viver em comunidade, de estar com o outro, de respeitar a liderança. Não é? Hoje, nas igrejas, nós estamos com dificuldade de pessoas para trabalhar nos ministérios. Não é? A pandemia fez com que a pessoa ficasse mais preocupada com as suas coisas, com a sua televisão, com os seus filmes, com a sua academia, com o seu lazer, não é? E deixasse de lado as coisas de Deus. Não querem mais servir. E Jesus diz assim, maior entre vocês é o servo de vocês. Amado, o caminho do reino é o caminho do serviço. E aí Jesus diz, quem se exaltar será humilhado. Não é? Todos esses títulos que os fariseus usavam entre si, filactérios, franjas, né? Tudo isso estava baseado em exaltação, autopromoção. Mas quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Em todo o Evangelho, Jesus fala essa frase umas 10 vezes nos evangelhos, não é? Quem se humilhar será exaltado. Quem te exalta é Deus, quem te levanta é Deus, quem te dá vitória é Deus, quem coloca você em posições é Deus, quem te honra é Deus. A nossa tarefa é apenas o caminho da humildade. E a tarefa de Deus é o caminho da nossa exaltação. Se eu tomar o caminho da exaltação, a tarefa de Deus é o caminho de me humilhar. Porque aquele que se exalta será humilhado.
Mas se eu seguir o caminho da humildade, da humilhação, da humildade, o que vai acontecer? O Senhor vai me exaltar. É o que nós aprendemos quinta-feira com o estudo de Agar. Deus exaltou Agar. Deus abençoou Agar. Não é? Deus fez com que ela descobrisse o Deus que vê. Ele deu a promessa de um povo forte e valente. Irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, o caminho da vitória, o caminho da prosperidade, o caminho da bênção, o caminho da exaltação de Deus é o caminho da humildade, é o caminho do serviço, é o caminho muitas vezes do silêncio, é o caminho de se ajoelhar e falar assim: Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo liderar nada sozinho. Sou totalmente incapaz. Eu preciso de Ti. Quando o nosso coração descobre o caminho da humildade, de se humilhar, então a função de Deus é nos exaltar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou crer na ação de Deus em me exaltar. Não crer na minha ação de eu mesmo me exaltar. Meu caminho tem que ser da humildade e do serviço. Amém? Faça isso. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua história e na sua vida. Deus vai te levantar. Deus vai te honrar. Deus vai operar tremendamente na tua história para a glória dele. Porque quem se humilhar será exaltado. Humilhai-vos na poderosa mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho do sábado da 20ª semana do tempo comum. Nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado e pela tua misericórdia. Senhor, que possamos viver esse caminho de humildade, caminho de santidade, de serenidade, que o nosso coração esteja calmo e humilde diante de Ti. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e a viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Eusimelo, Zé Melo, Ana Beatriz. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje tem algum aniversariante, Marisa? É? Entrou? Muito bom. Vamos então orar nesse momento, não é, interceder pela sua vida. Quero lembrar você que amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical, né, aqui pelo Facebook. Quem estiver em Friburgo, venha para o culto, para a escola dominical, hein? Amém? E quem? Ah, a avó da Rafaela. Dona Carlota. Quanto? 78 anos. E a tia da Herodia, 84. A tia da Herodia, 84. Ei, Herodia, que beleza, hein? Então, vocês vão levar lá pastel de carne, cajuzinho e bolo, hein? Olha aí que legal. Que bênção. Ana Maria Matos, o teu quadro está aqui do meu lado, ó. Para eu não esquecer que tem que ser pastel de carne, cajuzinho e bolo. Tá bom? Olha aí que bênção. Vamos estar orando ao Senhor pela sua vida, pelos seus nomes que está colocando aí. Então amanhã nós temos o grande culto, né, do 21º domingo, às 10 horas da manhã. E à noite o culto do vizinho. Aqui em Nova Friburgo, amanhã é o culto do vizinho. Todo mundo convidando os vizinhos, hein? Convida de novo. Em nome de Jesus. É importante isso.
para a gente poder levar os nossos vizinhos e eles serem abençoados por Deus, tá bem? Muito bom, vamos orar. Senhor, nós oramos, ó Pai, pela Tua igreja no mundo, Tua igreja perseguida, Tua igreja que prega a palavra, o Evangelho de Cristo. Hoje é sábado, oramos por todos os judeus, oramos por Jerusalém, pela igreja que está em Jerusalém, pelos moradores de Jerusalém, os cristãos, os judeus, os muçulmanos. Pedimos a Tua bênção e a paz naquela cidade, porque a Tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que Te amam. Oramos por Jerusalém, oramos também, ó Pai, pelo nosso Brasil. Oramos, ó Deus, porque em breve teremos as eleições, pedimos a Tua bênção. Pai amado, pedimos a Tua graça, Senhor, sobre o nosso Brasil. Abençoe em nome de Jesus Cristo. Abençoe, ó Pai amado, a nossa família, a nossa igreja. Abençoe cada vida, Senhor, que aqui está sendo colocado. Abençoe a Madalena, abençoe Demétrios, o sobrinho da Herodia, que está lutando com a enfermidade. Abençoe, ó Pai, a Zuleika, filha da Délis. Abençoe, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, nosso irmão Davi, o Osmar, a Marina, a Tua filha, Dona Maria, nossa querida Luzia, Moisés, Ivete e a Maria também. Deus, que todos sejam abençoados por Ti. Pai, nos dê um sábado de cura divina, um sábado de libertação. Abençoe a Tereza Pereira, a Elonédia, a Iris, a Alice, a Lígia, todas nossas irmãs e irmãos, Pai amado, que estão aqui com a Maria Regina e o Carlos, que está se recuperando. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, a Martinha, sua saúde. Deus, e cada pedido que está sendo colocado diante de Ti. Pai, nós abençoamos, ó Deus, e pedimos a Tua graça. Que esse dia seja abençoado pelo Senhor. Por isso nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. E se Deus quiser e permitir, se Ele quiser e permitir, segunda-feira, 8 horas da manhã, estaremos aqui na 21ª semana. Marisa, agora você só tem 13 semanas para preparar o advento da igreja, hein? Claudinha, vamos correr com isso, Claudinha. Não é? Vamos fazer a feirinha de Natal em outubro, mãe? Aí sexta-feira. Muito bom. Deus abençoe vocês, queridos. Um beijo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal.